Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Esse é mais um episódio especial do canal Marx. Hoje nós vamos falar com a Camila Yuri e entrevistar a Florência Guache. Guache? Ao 11 de setembro chileno, do Sendero Luminoso aos filhos encapuzados de Sandino. Depois de tantos planos tramados nas pastas de Kissinger e tantas fardas cegas que continuam a temer o mar terra, Afro-Latina e Ameríndia, tão sugada quanto resistente, tão sugada quanto resistente. Democracia sem dentes é o nosso presente. Fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor. Guarde isso. Falou certo. Podia estar melhor, né? Não, nada a ver. A Camila vai me ajudar nesse propósito de entrevistar a Florência. A Camila é historiadora e pesquisadora e a Florência Guache, certo? Ela é formada em RI, tem as suas pós-graduações, o mestrado e agora o doutorado em ciência política, certo? Ela é da região do Rio Grande do Sul, mas ela de fato é uruguaia. Tá tudo certo, certo? Então, ela vem da Universidade Unipampa e da URGS. E a gente está trazendo a Florência para vir aqui falar, entre outras coisas, dos temas que ela vem trabalhando desde o seu TCC, que atravessa a causa curda. Você é uma das diretoras, você é uma das integrantes, né, do Comitê de Solidariedade de Porto Alegre à Causa Curda, certo? E no mestrado da Florência, ela estudou a trajetória do movimento de mulheres no noroeste do Kurdistão. Qual é a última parte, Camila? A institucionalização do confederalismo democrático e da genealogia. Muito bem. Isso. E hoje a Florência está pensando em pesquisar um negócio extremamente importante, por isso, por vários motivos, ela está aqui hoje, porque ela está buscando entender o processo revolucionário, né, institucionalizado, né, como se daria o Partido dos Povos, Partido Democrático dos Povos, seria isso, Florência? Como é? Isso, é o HDP. Na verdade, eu já tenho, né, esses anos de tentar entender e estudar um pouco mais sobre esse movimento social, esse movimento político dos curdos, através do PKK, através dos partidos que se estruturam em Rojava, de todo o processo revolucionário, né, nas 4 partes do Kurdistão, mas principalmente em Rojava. E aí agora no doutorado o desafio é tentar entender como essas ideias do confederalismo democrático, da genealogy e dessa sociedade sem Estado se insere dentro de um partido político que de fato disputa eleições e faz parte de todo esse jogo institucional que se dá dentro do sistema eleitoral da Turquia, né? Então, estou começando agora a minha pesquisa, vários desafios, né, nesses 4 anos de doutorado, principalmente porque é um momento bastante delicado, né? E a causa curda como um todo, estudar esses processos são desafios muito dinâmicos, porque em um primeiro momento a gente tem essas dúvidas, corre atrás e já 2 dias, 3 dias depois já a situação muda e tem muitas reviravoltas o tempo todo. Então tem que ter muito fôlego para ficar correndo atrás e a gente tenta, né? Isso que é importante. Vamos aprendendo e construindo o caminho à medida que a gente vai trilhando esse caminho mesmo. Ô, Flor, para a gente chegar Sim. nesse tema que você já tem um background, assim, que você tem bastante fôlego de pesquisa, porque, querendo ou não, você está nesse tema desde o seu TCC. Eu fiz questão que a Camila tivesse aqui, porque a Camila é muito interessada, né, nessa temática, então ela tem uma leitura anterior. E eu tô aqui com a parte tosca, né, a parte que não entende quase nada, muito pouco para não dizer nada, né? E eu queria que vocês duas me ajudassem a entender. Vou perguntar para a Florência como é que a gente pode começar a
falar da causa curda, como é que você iniciaria isso, então? Então, antes de começar a falar especificamente sobre a causa curda, eu quero deixar bem livre para Camila falar tudo o que quiser também. Acho que a ideia é, né, a Sim, gente conversar e não ficar só eu falando e falando e falando, porque claro. muito embora, né, eu estude isso há algum tempo, ainda assim, o conhecimento que eu tenho é bastante incipiente se a gente vai ver todo o processo e a magnitude que é estudar um povo do tamanho do povo curdo. A gente está falando de mais de 40 milhões de pessoas, diversos grupos, organizações políticas, ideologias, então não há uma homogeneidade. Eu, né, me debruço sobre o PKK, me debruço sobre os partidos que atuam em Rojava, mas, enfim, muitas manifestações diferentes e muitos grupos diferentes que devem ser considerados. Então, minha visão é parcializada, assim, digamos. E eu acho que é fundamental, assim, para começar a entender a causa curda e entender quem é o povo curdo, Sim. né? Como é que esse povo, né, esse contingente de pessoas tão grande está dividido em 4 países nesse recorte feito, né, pelas grandes potências durante o século XX. E aí a gente tem que se debruçar pelo menos lá para o começo do século XX, né, no final da Primeira Guerra Mundial, com os 3 principais tratados, o de Sykes-Picot, né, que dividiu as zonas de influência do Oriente Médio entre o Reino Unido e a França. Depois a gente teria que analisar o processo de formação da República da Turquia em 1923, com a Revolução Kemalista, toda essa formação desse Estado em cima do que sobrou do Império Otomano, e depois todos os processos, né, do século XX, que realmente são bastante dinâmicos. Então, o povo curdo passa por essa grande divisão no comecinho do século XX, no qual se sacramenta que de fato não haverá um Estado, e aí há vários genocídios, há todo um processo de apagamento e de negação cultural. Então, como eu sempre falo, de que não é só um povo sem Estado, é um povo que passa por um processo de genocídio, tendo seu idioma negado, então era proibido falar idioma curdo, o Estado turco também tem até hoje várias políticas de assimilação, de negação cultural, de empobrecimento das regiões curdas, né, como forma de enfraquecer as organizações políticas. E na década de 70, há todo um processo mundial de insurreição de movimentos nacionalistas e de lutas anticoloniais que começam a realmente dar fôlego para esses grupos curdos e para essas organizações curdas começarem a se organizar de fato com mais fôlego, com mais estrutura. Não que antes não tivessem organizados, mas é um momento bastante propício. E aí, nesse contexto, surge o PKK, em 1978, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e já na década seguinte já se estrutura a guerrilha e começa de fato esse embate com o Estado turco, principalmente, mas também acontece nas outras partes do Kurdistão, reivindicando um Estado independente. Então, inicialmente, como várias guerrilhas marxistas-leninistas, o PKK surge, né, com esse desejo de independência, de formação de um Estado socialista e de um Kurdistão independente, né? E isso muda radicalmente depois, na década de 90, quando outros sucessos acontecem, a gente pode falar depois sobre isso. E aí a gente vê, né, tem hoje todo esse processo que a gente vê agora de negação do Estado, dizendo, não, a gente não quer mais lutar por um Estado, porque o Estado não é uma solução, o Estado ele é um problema, então a gente tem que repensar em alternativas de governança e de organização social para além dos limites do Estado. Florência, deixa eu ver se eu entendi, né? A gente está falando de um povo que também nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, diferente do Estado de Israel, que é reivindicado também por um outro povo, um outro conjunto, o povo curdo não tem a sua reivindicação por um Estado atendida, diferente da formação do Estado de Israel. É isso? Uhum. Sim, em 1921, eu acho que é o Tratado de Sèvres, 1919 tem o Tratado de Sèvres, que até se estabelecia
a formação do Kurdistão. Mas logo em seguida vem o Tratado de Lausanne, que é o tratado que consagra a independência da Turquia, e aí com isso se diz, não, olha, os curdos não vão ter um Estado, não há como, e aí a Turquia, né, emerge como um país independente, e aí os curdos perdem a grande oportunidade, digamos, de formação do Estado. E até hoje, assim, não há um consenso sobre... Não é tão pacífico dizer, ok, não queremos um Estado. Essa é a posição do PKK, essa é a posição dos partidos que agem em Rojava, né? Do TEVDEM, por exemplo, que é o movimento pela sociedade democrática que regulamenta ali todo o governo autônomo de Rojava. E essa é a posição, digamos, vamos, a grosso modo, chamar de curdos revolucionários, né? Que não reivindicam mais essa independência estatal. Mas isso não significa que eles não reivindiquem autonomia. Eles, de fato, eles querem a autodeterminação, né, desse povo, e eles dizem, não, a gente quer ter a nossa própria estrutura de governança que é centrada nos princípios do confederalismo democrático. Mas isso só se dá na década de 90, começa um processo, mas principalmente século XXI, assim, começa de fato esse debate, né, reivindicando esse modelo de sociedade que é o confederalismo democrático. Florência, a gente está falando da Turquia, mas a Turquia ela era um império turco, né? Que vem acabar de fato ali na Primeira Guerra Mundial, começa a se desfazer. Então, tudo isso que a gente está falando, o povo curdo, pelo que eu estou entendendo, ele estava incluso na zona de poder, de atuação desse Império Turco anterior, é isso? Turco-otomano. E aí quando a gente tem, né, porque acho que me ajuda a contextualizar e talvez algum ouvinte também, então depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que para alguns historiadores é uma guerra só, né, porque ela tem só um interlúdio ali no meio, a gente vai ter um rearranjo, né, dos estados nacionais, das fronteiras, e essa região ela vai ser toda desfigurada e refigurada, e o povo curdo, que fazia parte do Império Turco-Otomano, não vai encontrar um lugar, um território para si. É por aí, é isso? Sim, o Kurdistão, pena que a gente não tem acesso ao mapa aqui, né? Falando é mais difícil. Mas o povo curdo é um povo que se estabelece nessa região há muito tempo. Tá. Então, eles remetem à antiga Mesopotâmia e a todo um debate, né, sobre a origem do povo curdo. E eles sempre estiveram assentados nessa região que é o chamado Kurdistão. Se a gente der um Google agora em Kurdistão, vai aparecer um mapinha que ultrapassa, né, as fronteiras da Turquia, da Síria, do Irã e do Iraque. Essa é a região. Na Turquia, a gente vê bem a parte da Anatólia, assim, que é toda essa concentração populacional de maioria curda. Eles sempre estiveram ali nessas dinâmicas com, né, certas autonomias, até pela estrutura de organização social. Eles tinham os chamados agas, né, que são a elite tribal. Eles se organizam, digamos, tradicionalmente em elites tribais, ao redor de famílias patriarcas que tinham o controle da terra e tudo mais. E essas famílias, né, lidavam com essas forças imperiais e com esses poderes, né, maiores, digamos, para poder se manter no poder. Então, há toda uma estrutura bem verticalizada, tribal, que organizou essas sociedades por muito tempo. Acontece que com a independência da Turquia e com a vitória da Revolução Kemalista, a Turquia passa a ser... o governo turco, né, o Estado turco, passa a promover a ideia de um Estado, uma nação e uma bandeira. Então, todos os cidadãos que estão naquele território passam a ser turcos. Os curdos passam a ser chamados de turcos da montanha. Então, há todo um processo de proibição do idioma, de proibição de tradições, de apagamento mesmo cultural. Então, todos são turcos agora e pronto, acabou.
Então, esse processo de homogeneização é o que a gente chama de processo de genocídio, né? De apagamento, de negação cultural, e isso perpassa, né? Até hoje, assim, essa questão curda, que eu às vezes até brinco, assim, não, comento de que é uma questão para quem, assim, o que há é um processo real de apagamento. Os curdos, eles não são um problema. O problema é o Estado não reconhecer a existência dessa população, dessa etnia, desse grupo, e tentar absorver eles, né, ao máximo dentro de um nacionalismo e de uma perspectiva turca que foi criada, né, através de uma mentalidade no começo do século XX. E a Então, gente tá falando... Perdão, Florência. não, pode falar. A gente está falando de um povo que está numa zona de conflito muito, muito quente, né? A gente está falando de um povo que tem parte no Irã, tem parte no Iraque, parte na Turquia Síria. E na Síria. E a Síria está passando por uma situação que ainda não se fechou. E o Iraque também sofreu por décadas, né? Várias empreitadas militares, ou seja, é um povo que faz uns 40 anos atravessado por guerras também, não é isso? Sim, e no Iraque, por exemplo, tem que lembrar de um dos tantos processos de massacre, o genocídio de Halabja, que foi cometido por Saddam Hussein em 88, que é tipo um marco também, né? Então, realmente é um povo que passa por vários processos de violência, de genocídio, de negação, de apagamento. Para ter uma ideia, por exemplo, na Síria, os curdos eles não tinham direito a registro civil, a identidade, a ter uma identidade, né, um registro civil, a votar, a participar de eleições, enfim, qualquer acesso ao Estado para eles é vetado, né? Eu acho que um outro elemento que não é de menor importância é que o Kurdistão, ele se assenta nessa região da chamada meia-lua, das terras férteis, que é realmente o chamado berço da humanidade, né? Então, a Revolução do Neolítico se deu naquele território. É um território em disputa, principalmente pela localização geopolítica, pelos recursos naturais que se tem ali naquela região, e por, de fato, né, ser um território reivindicado por diversos impérios, diversos poderes, durante boa parte da história da civilização, digamos, né? Então, isso também agrava bastante mais a situação. E na Síria, por exemplo, agora, com toda a guerra, com todas as disputas, os curdos eles estão numa região bastante complexa, porque, né, tem toda essa produção de recursos naturais, tem realmente uma região bastante rica em petróleo, em produção de trigo também, da qual os Estados-nação não vão querer perder para uma mobilização de guerrilha, né, de organização autônoma. E também, por outro lado, tem toda a questão da disputa entre a Turquia e a Síria, que durante muito tempo também foram países com uma diplomacia bastante hostil, né, não foram muito próximos. Então, tem também a questão do Estado Islâmico, né, nos últimos anos, que impacta diretamente a dinâmica desses países. E, enfim, a gente poderia ficar trazendo vários elementos muito tempo, assim, mas por isso que torna sempre as análises bastante... sempre uns recortezinhos bem pequenos que a gente tem que fazer, porque de fato são muitos elementos que vêm ao jogo, né? Então, eu tava pensando... eu esqueço de falar no microfone. Então, eu tava pensando, eu acho que a Florência podia falar um pouquinho sobre o confederalismo democrático e também falar um pouco porque assim, tava lendo agora sobre, né, pensar nesse processo, não sei se cabe, acho que sim, um pouco, né, esse processo, porque o PKK era um partido marxista-leninista, né? Tá. Você sai de uma estrutura marxista-leninista de organização política e você vai para uma organização autônoma, com influências anarquistas, né? E isso num período muito curto, a partir dos anos 90, né, Florência? Sim, é basicamente esse processo de trajetória das mulheres que eu tento fazer na minha dissertação, que é tentar entender
Tá, claro, meu recorte na dissertação é sobre as mulheres, mas isso não significa que, né, por óbvio, que se trate o processo como um todo. É entender esse processo, né, de transformação e de maturação dos debates. Na década de 70, o PKK, sim, né, defendeu uma perspectiva marxista-leninista. De fato, em vários aspectos, ainda se mantém, né, várias posições, ainda que várias posições, né, dessa perspectiva teórica e ideológica, ainda que a gente tenha uma abertura maior a perspectivas anarquistas, a perspectivas feministas, a teoria crítica do modo geral, assim. Então, esse processo ele não se dá por acaso, ele se dá por vários fatores, e digamos, para entender melhor ou para soar mais próxima à narrativa do movimento, ela está associada diretamente ao líder, né, do movimento, Abdullah Öcalan, que esse senhor foi um dos fundadores do PKK, o líder, né, que na década de 60 e 70 já organizava os curdos ao redor dessa ideia de que o Kurdistão era uma colônia, então, portanto, ela tinha que se independizar, e para poder de fato, né, dar oportunidades e dar libertação para o povo curdo da exploração imperialista, da exploração da Turquia, e para o reconhecimento identitário desse povo. E aí, na década de 80, começa de fato a guerrilha. Na década de 90, há todo esse processo de nova ordem mundial, de reorganização da política mundial como um todo. O fracasso do socialismo real também traz vários debates, né? Principalmente qual era o modelo de socialismo que estava sendo promovido, qual era a aspiração, né? Até que ponto era real se manter nesse projeto de luta, o que seria possível, né, de alcançar dentro daquele contexto, né, da luta do PKK. Durante esse período, sim, Florência, tinha algum apoio da União Soviética ou não? Não. Puxa, não. Tá. Aí eles, enfim, da década de 90 começa todo esse debate, há realmente um período de profunda crise dentro do partido, né? Muitos militantes abandonam o partido e de fato, né? Aquela crise do que faremos agora. O socialismo fracassou, qual será a alternativa? E aí, o Öcalan, ele é preso em 1999, e aí ele é levado para a prisão de İmralı, na Turquia, onde ele está até hoje, e aí é outro capítulo que a gente pode falar depois, mais à frente. E ele começa a ter contato com Murray Bookchin, que é um anarquista norte-americano. Ele traz a visão do municipalismo libertário, então uma visão também ecológica, né, da organização social e de uma perspectiva, né, que seja voltada para uma perspectiva mais ecológica. E aí ele começa a perceber que, de fato, né, aquelas ideias do PKK da década de 70, década de 80, não eram suficientes para o atual momento do partido. E aí que ele começa a definir o que mais tarde será chamado de confederalismo democrático, que é essa perspectiva ideológica, política, essa visão de mundo, digamos, esses princípios que se estruturam na democracia radical de base, então, numa estrutura política de governança através de comunas e de participação direta, na igualdade de gênero, e aí entraria todo o papel da genealogy como uma epistemologia, como uma ciência das mulheres, e essa visão ecológica. Então, toda uma produção, toda uma organização econômica e social voltada para uma dinâmica ecológica. Então, romper com esse industrialismo que traz, enfim, todo um processo de destruição e de esgotamento de recursos naturais, né? E aí se estrutura essa perspectiva do confederalismo democrático e ela é absorvida pelo partido, e aí o partido deixa de ser um partido dentro dessa estrutura hierárquica, de vanguarda, digamos, e passa a se diluir num processo social, num movimento social, e um movimento social de massas, assim. Então, não é muito difícil procurar
por exemplo, a festa do Newroz, que é o Ano Novo Curdo, no qual tu tem milhões de pessoas, né, numa praça na capital do Kurdistão, né, em Dersim, celebrando a luta, celebrando todo esse processo revolucionário do povo curdo ao redor, né, dessa perspectiva, sei lá, não sei como definir, anarquista, crítica, enfim. Deixa eu perguntar uma coisa nessa. Tá falando do PKK e você disse antes, Florência, que esse povo, essa identidade, ela em vários lugares não encontra sequer espaço institucional, né? Como é que o PKK ele se institui e se tem outros partidos, todos tão ilegais? É uma coisa mais ou menos assim, é isso? Sim, é que assim, o PKK e todas as organizações que são abertamente vinculadas ao PKK, elas estão na lista de organizações terroristas, tanto na lista dos Estados Unidos, quanto na da União Europeia. Então, por exemplo, o PKK é perseguido, né, há muitos anos, como um grupo terrorista. Então, é bastante difícil, assim, até conseguir, né, informações a nível institucional, porque, de fato, ele é um grupo terrorista que nem, sei lá, o Estado Islâmico, vamos dar, Al-Qaeda, não sei, qualquer outro grupo que também esteja. E aí, o que a cartada que a Turquia faz é justamente essa, de qualquer organização, qualquer partido, movimento, enfim, que esteja vinculado às ideias ou que reivindique uma identidade curda, uma valorização, né, da kurdicidade, né, do ser curdo, ele passa a ser enquadrado como apoio ao terrorismo, como apoio ao PKK. Então, hoje, por exemplo, o HDP, ele é um partido político pró-curdo, mas não só pró-curdo. Ele é um partido político vinculado ao movimento feminista, ao movimento LGBT. É um partido que ele vem com uma perspectiva muito mais ampla do que somente a reivindicação, né, dos direitos do povo curdo. Tanto é que eles também, né, reivindicam uma Turquia democrática, plural, que esteja aberta a novos debates, né? Ô, Florência, deixa eu ver se eu tô pegando bem o espírito da coisa. A gente tá falando de tudo isso acontecendo num povo que se identifica como tal de 40 milhões de pessoas, é isso? Sim. São estimativas, né? Porque como a gente está falando de que os curdos eles não são reconhecidos e que não há censo e não há entrevistas, né, que digam, olha, você é curdo, não é? Então, os curdos, de fato, reivindicam que são muito mais de 50 milhões. Eles dizem, olha, os dados que a gente tem oficiais dizem que são 35 milhões. A gente chuta que a gente é mais de 50, porque, né, tem muito refugiado sírio que vem, e que, na verdade, não é sírio, é turco, é curdo. E isso acontece na Turquia também. Tem muitos turcos que a gente conhece que, na verdade, não são turcos. Quer dizer, são turcos legalmente, no papel. Mas, etnicamente, sua identidade é curda. Então, tem também essa questão, assim, que não é uma questão de menor importância. Como é que se dá a articulação entre esses diferentes... entre os curdos... Só que nessas diferentes regiões do Kurdistão, né? Então, assim, tem o Kurdistão lá do Iraque, que tem uma conformação diferente lá, com Barzani, não sei o quê. Aí tem Rojava na Síria. Tem os curdos da Turquia. Você, nas suas pesquisas, tal, chegou a olhar como se dá essa relação entre os agrupamentos curdos mais revolucionários, menos revolucionários, como é que essa relação entre eles, e também, pensando agora, né, a relação entre os curdos com as outras etnias que também vivem pelo Kurdistão, né, porque no Kurdistão não tem só curdos, tem muitas etnias. Sim, então, não é que não seja não pacífico e nem pacífico. Há divergências, como em qualquer grupo. Não é muito difícil de achar no próprio território de Rojava pessoas com a fotinho do Barzani e com a fotinho do Öcalan em casa. Então, os curdos têm essas dinâmicas, assim, que
que faz sentido para aquele contexto, né? Então, por exemplo, o Barzani, o governo do KRG, né, do governo regional do Kurdistão, o clã Barzani, que está também há muito tempo no poder, ele tem uma relação bastante conflituosa com o PKK. Então, por vários momentos, os soldados Peshmerga, né, que é o exército iraquiano, atacou soldados do PKK. Não é infrequente, né, ver casos de cooperação entre a Turquia com o governo regional do Kurdistão para atacar as guerrilhas do PKK e enfim. Mas há também processos de cooperação, ainda que a gente possa questionar, né, o nível de cooperação que se dá. Em Rojava, por exemplo, tem algumas ofensivas que foram feitas entre as milícias curdas, né, de Rojava e do Iraque também, do Kurdistão iraquiano, mas não há uma relação muito pacífica, não. São projetos de Estado muito diferentes, são projetos de sociedade muito diferentes. Então, por exemplo, o KRG se gaba muito de ter as soldadas Peshmerga, mas é naquele estereótipo, assim, bastante questionável de mulher na guerra no padrão do exército israelense, assim, por exemplo, né? Igualdade num sentido bem... E, tipo, temos mulheres, aí tem fotos das mulheres lindas, produzidas, de batom, todas emperequetadas, tipo, performando feminilidade, performando aquilo que a sociedade espera, né, de uma mulher, só que com armas e tal. Então tem todo um jogo também de eu nunca sei falar essa palavra. Fetichização. Isso! bastante questionável, assim, que já, por outro lado, as milícias revolucionárias têm todo esse debate da genealogy, que vem, de fato, para questionar, né, o que é ser mulher, que vem para questionar qual é o papel da mulher numa sociedade patriarcal, até que ponto, né, mulheres e armas, sem um projeto empoderador, com muito cuidado do uso dessa palavra, traz, né? Não é só dar armas para as mulheres e deu. Há uma luta real contra o patriarcado, contra a sociedade patriarcal desde a raiz, assim, querendo romper com essa estrutura, arrancando fora a planta inteira, assim. Então, isso, né, nas organizações que advogam pelo confederalismo democrático, pela genealogy. Não é o que acontece no caso dos exércitos do Peshmerga e tal. Então, quanto à relação... Desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Entender, Florência, dentro desse universo que pode até extrapolar os 50 milhões, a gente está falando de um grupo que é, assim, foi e é extremamente atual, se renova dentro de uma radicalidade, certo? E eu queria saber o quanto, eu sei que é difícil estimar, mas quanto o PKK, você está falando que as pessoas têm fotinho dele em casa, né? O quanto a gente pode estimar de representatividade, o quanto esse... Porque é difícil, né? A gente está falando de um povo que é posto na berlinda, que não tem representatividade institucional, na verdade ela é excluída disso, né? O quanto a gente está falando dessas ideias transformadoras, elas reverberam nesse povo curdo que é gigante? Vou puxar o gancho. Vamos lá. Então, eu ia pedir para você aproveitar e falar da genealogy. Aproveitar e falar um monte de feminismo. Revolucionário, é o momento. Pode falar. Então, a questão dessa representatividade do apoio, é muito difícil a gente ter números, né? Então, voltamos sempre ao princípio, já não tenho como te dizer quantos % da população apoia ou não, porque de fato a gente está falando de um grupo terrorista, né? Então, terrorista a nível institucional, né? Dessa política estatal, né? No sistema internacional. Mas tem muito apoio, muito apoio. A prova disso é que é um partido que é um movimento de massas, né? Que tem, né? Leva há 35 anos uma guerra de guerrilhas contra, entre outras forças, o segundo maior exército terrestre da OTAN, que é o exército da Turquia. Então, tu ter uma guerrilha, um grupo de pessoas que está ali levando uma guerra há tanto tempo contra uma força militar
da envergadura da Turquia, já demonstra que não é um grupo muito fraco. E a manutenção desse grupo, a manutenção desse movimento, se dá basicamente por apoio popular. Então, como eu comentei anteriormente, assim, a gente vai ver, por exemplo, as manifestações e os atos, né, não a favor do PKK diretamente, mas a favor desse projeto do confederalismo democrático e a favor do projeto, né, de um governo autônomo curdo, tem milhões de pessoas, né? Então, na própria Turquia, assim, os últimos anos que houveram vários enfrentamentos com o governo, os atos, por exemplo, do HDP congregavam muitas pessoas, né? Então, é realmente um movimento de massas, não seria exagero dizer isso, assim, é de fato o que acontece. E essa dinâmica, ela se dá também entre outros grupos, né? Então, por ser uma proposta multiétnica, de diversidade linguística, diversidade religiosa, você tem vários grupos. Então, em Rojava não há só curdos, né? Rojava, quando a gente fala, é o território, né? Rojava significa oeste, e é o território que compreenderia esse Kurdistão do oeste, o norte da Síria. Mas agora a gente pode falar, por exemplo, em Federação Democrática do Norte da Síria, que envolveria também grupos árabes, turcomenos, chechenos, armênios. Então, tem outros grupos que também participam, né, desse governo autônomo e que estão ali. E isso se dá basicamente por esse projeto, né, por essa proposta de reorganização da sociedade através de uma outra perspectiva, né. E isso está diretamente ligado a essa questão da genealogia, né, que é realmente entender que a base do Estado, a base dos sistemas de opressão que agem agora na sociedade, que é o patriarcalismo, o próprio imperialismo, né, que seria esse poder estatal, o Estado-nação, eles se sustentam, né, o capitalismo e o Estado, eles se sustentam numa base patriarcal. Então, nesse sentido, tem uma autora ocidental que não tem nada a ver com a causa curda diretamente, que é a Silvia Federici, que ela traz toda essa vinculação, essa formação do capitalismo a partir da compreensão do patriarcado, né? De como o capitalismo depende do patriarcado para se sustentar. Silvia, que é aquela Silvia ali, certo? A do Caliban e a Bruxa, é isso? Isso, aham. Tá tudo se conectando. Sim, tanto é que as curdas falam que a gente não vive num sistema capitalista, a gente vive num sistema patriarcal capitalista, né? E como as curdas, outras feministas ocidentais também dialogam bastante com essa perspectiva de entender que, de fato, o patriarcado é a origem, né, de uma série de organizações sociais que vem trazendo, de fato, essa hierarquia, essa hierarquização da sociedade, essa exploração. A exploração dos corpos das mulheres se desdobra, a exploração da natureza se desdobra na exploração do corpo da mulher também, né, nessa exploração do corpo feminino como realmente, né, um trabalho reprodutivo que é ignorado, né, de modo geral, assim, e que é o sustento da sociedade, né? A invisibilização de um trabalho que é fundamental para a manutenção do sistema. Então, não há revolução, não pode haver nenhuma revolução étnica ou até independência sem considerar primeiro esse processo de escravização das mulheres, né? Isso é uma frase bem assim como o Öcalan fala. Inclusive, a gente até pode questionar a questão do uso da palavra da escravização, porque, né, não há um sistema, né, escravocrata, mas de fato há todo um processo de exploração, né, e de confinamento das mulheres a essa questão do trabalho reprodutivo, né? Eu acho que vale a pena colocar que o patriarcalismo, ele tem esse radical de pátria, né, de pátrias, de pai, de paterno, mas ele extrapola muito mais do que a figura só, ele não está necessariamente ligado à figura do homem. O homem tem um papel de autoridade, de autoritarismo, mais do que autoridade, a autoridade é outra coisa, ele tem um papel dentro do patriarcalismo como a mulher também tem. Então ele é como você disse em outro momento,
ele é toda uma forma de sociabilidade, né? Ele extrapola muito mais do que... Porque muitas vezes a mulher também, como ela está envolvida nessa relação patriarcalista, ela também reproduz, né, essa relação, digamos assim, deformada, porque a gente tem outro referencial, né? Então, eu acho interessante o que você está colocando aqui, que é patriarcal capitalista, né? Porque tem uma questão de fundo muito antiga que se desdobra no capitalismo também. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, é que é justamente esse processo, e aí que começa, digamos, a se costurar, né, com a perspectiva da genealogy, porque a genealogy procura na fonte, digamos, da origem da civilização para entender, ok, beleza, se a gente está dizendo que o sistema patriarcal, o patriarcalismo, ele é um sistema construído, né? Ele não é algo natural. Se o que a gente tem hoje, que é esse sistema patriarcal capitalista, ele é fruto de um processo, né, de dominação, de conformação de hierarquias sociais, em algum momento isso não foi assim. Tá. E aí que se volta para toda uma historiografia voltada, centralizada nas mulheres. E aí vem a origem, né? Jin significa mulher, em idioma curdo, em Kurmanji, e ao mesmo tempo significa vida. E aí, essa genealogy, ela seria a ciência da vida, a ciência das mulheres. Então, é entender como se dá esse processo de formação da civilização, de formação dos estados, de centralização do poder, a partir da perspectiva das mulheres, né, a partir da história das mulheres, para tentar entender onde é que houve essa ruptura, digamos, né, inicial, e como a gente pode reverter isso. Porque se a gente está como a gente está agora, não é por um acaso da natureza, é por uma série de processos. Então, a gente precisa repensar estratégias para romper com esses processos. E aí vem todo um processo, eu tô com a palavra processo, vem todo um trabalho de repensar tudo que a gente conhece, né, do mundo. Por isso que é uma epistemologia, porque é um repensar a ciência, é um repensar a produção do conhecimento. Porque se tudo que a gente conhece da história, das ciências como um todo, se estrutura a partir de um molde patriarcal, se estrutura a partir de um molde da ciência positivista, quer dizer que o que a gente conhece é um conhecimento viciado, é um conhecimento parcializado, que reproduz essas estruturas. Então, a gente precisa romper com elas para, a partir daí, fazer uma análise, reanalisar todo o processo histórico, todos os processos que se deram na sociedade para entender, né, essas rupturas, né, que elas chamam de rupturas sexuais. Ô, Florência, eu lembro que... Eu ouvi uma entrevista sua lá no Teologia de Boteco, eu acho que depois você pode pôr o link. Que você Vamos pôr o link. Que você comentou que as curdas, as feministas curdas, que estão repensando a sociedade a partir desse modelo do confederalismo democrático, elas se inspiraram também na luta de mulheres indígenas da América Latina. E aí eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre isso. Você pode desenvolver um pouco? Sim, então, na verdade, essa relação ela é uma relação dialética, né? Elas vão repensando e vão reconstruindo a partir dessa história local, né? Desse olhar para a Mesopotâmia, desse olhar para a Revolução do Neolítico, né? Quando elas consideram que é o marco do processo da formação da civilização. E esse processo, ele também foi feito e está sendo feito por várias feministas ou movimento de mulheres também na América Latina. Então, a gente tem, por exemplo, as feministas de Abya Yala, a gente tem as mulheres do feminismo comunitário, a gente tem diversas experiências de produção, né, intelectual voltada para um pensamento decolonial, para um pensamento que realmente, né, questione essas estruturas que agem aqui. Ainda que existam diferenças absurdas entre, né, o nosso contexto social, político e histórico da América Latina como um todo, se comparado com o processo que se dá no Kurdistão e na Mesopotâmia também, há muitas semelhanças, né? O compreender como um patriarcalismo ele age através de outras estruturas, né? Para se conformar através
de todo o processo colonial e de exploração dos corpos das mulheres, ele é semelhante. Então, ultimamente elas têm tido bastante contato com feministas latino-americanas, com movimentos indígenas. Então, esse ano, acho que foi esse ano, que houve um encontro na Alemanha de feministas do mundo inteiro, né, centradas nesse debate ao redor da genealogy, assim. E aí foram as mulheres do feminismo comunitário também, e há um debate, assim. Essas pontes, elas estão sendo construídas, claro, com suas especificidades, com seus distanciamentos geográficos também, muitas vezes, que não é algo, né, pequeno, a gente está falando de 2 continentes bastante distantes. E isso também acontece, né? Principalmente na década de 80, vários relatos das mulheres militantes do PKK dizendo que em vários momentos elas esperavam muito nas reivindicações do movimento das mulheres negras norte-americanas, né? Das panteras negras, dos próprios debates trazidos pela Angela Davis nesse contexto, de realmente de ver, de se ler nesses debates também, de certa forma, assim. Então, eu acho que esse é um traço bastante marcado, assim, desse movimento de mulheres. Elas pensam o mundo e pensam em alternativas a partir das suas experiências, sim, mas sempre visando um movimento transnacional. Um movimento que dialogue para todas as mulheres e não só para as mulheres curdas, assim. Porque, de fato, ainda que com suas grandes especificidades e diferenças, o patriarcalismo, ele age de formas bastante semelhantes, né? Ainda que os instrumentos utilizados diverjam, essa dominação, ela é sistêmica, né? Então, ela perpassa fronteiras, ela perpassa vários recortes, né? Essa ideia, né, a família heteropatriarcal, assim, ela é um braço do Estado no ambiente privado, né? Uhum. É onde você domina os corpos, é dentro de casa, você... Eu tô muito animada com a nossa conversa, porque hoje até fui mais cedo, Camila foi fazer uma coisa, eu fui fazer outra, e eu tô numa pegada, já vira e mexe eu falo disso, né? Eu tô terminando doutorado na economia, mas o meu negócio tá transbordando da economia, porque hoje eu me dou mais ou menos satisfeita por entender o processo econômico, como se dá, como é que as várias escolas interpretam, mas não tem transformação. Entender a economia, o capitalismo é importante, mas ele não transforma, né? Ele não gera transformação de imediato, né? E isso não é uma questão simples, porque a gente tem um marxismo clássico que reivindica a consciência de classes e, ao mesmo tempo, beleza, como é que se instala isso, né? Então, a gente tem o clássico desde o Lukács falando disso o tempo todo, de como é difícil essa consciência de classe e a coisa não acontece, né? Então, eu tô tentando entender como é que se dá essa subjetividade produzida no capital, né? Desse lado, eu tô vindo desse lugar, né? Aqui tá acontecendo de tudo, até barulhos de alienígenas aqui, enquanto a gente fala, a Turquia está invadindo a Vila Pojuca aqui. Então, eu ia falar que basicamente assim, eu tô tentando cavar um lugar que eu acho que tá bem cavado aqui já. Uma das coisas que eu escrevi era que, bom, basicamente a autoridade é sinônimo de patriarcalismo, ela é patriarcal, né? Nesse conceito todo que a gente está falando aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande tá ouvindo vocês conversando. Tem umas coisas que eu escrevi que, bom, por exemplo, a versão do pai, né? O capitalismo é a versão, não é a versão de contrariedade, é a versão do pai, né? Da economia. O capitalismo, ele é autoritário, ele infunde em autoridade. E uma das coisas que eu estava tentando entender, então, como é que essa autoridade produz perversidade, né? Que autoridade, patriarcalismo e perversidade são, de alguma forma, elas são uma trindade, né? Elas são quase sinônimos, tem gramaturas diferenciando aqui, mas elas têm coisas que se incorporam, né? Então,
desde do autoritário, patriarcal, que vai lá e submete o outro, subjuga o outro, e aí produz medo, uma autoconfiança que é desmoronada. Esse é o subjugado, né? O sujeito, o sujeitado, né? E aquele que reproduz a versão do pai, né? O que vai se juntar a essa versão do pai, que é o autoritário de plantão, que vai se colocar como o sujeito que produz a perversidade, né? E vocês estão falando de uma coisa que para mim é que eu tô aqui tentando tirar do raio do capeta e vocês estão falando de genealogy e puxa, olha só, Camila, como é que você não me conta essas coisas? Então, eu tava lendo esse livro, Revolução Ignorada, que é da... Qual que é a editora? É da Autonomia Literária. É bem legal, né? A gente pode pôr o link também, né? Vamos pôr todos os links. E uma coisa que eu achei muito interessante é pensar na prática mesmo essas teorias que a gente está discutindo, né? Teoria do genealogy ou de confederalismo democrático, pensar como é que funciona na prática. E uma coisa que eles falam muito no livro é mudar a forma de você se relacionar com o seu, sei lá, com o grupo onde você está inserido, né? E pensar, sei lá, o fascismo é um modo de vida, né? Sim. É um modo de vida. Então, desfascistizar a vida também é experimentar outras formas, né? Isso que eles estão fazendo lá no Kurdistão, especificamente lá em Rojava, que teve todo dentro do contexto da guerra da Síria, né? Então, eu acho muito, muito interessante, eu acho muito rico tudo que eles têm do que elas têm para dizer pra gente, né? Porque formas de transformação é tudo que a gente precisa, né? Desde furar essa bolha desse padrão de sociabilidade patriarcal, autoritária, perversa e conseguir criar outras formas de subjetividade, né? E esse exemplo que você está trazendo, que tá incutido na proposta do PKK e que as mulheres de Rojava são um ponto de exemplo, nossa, é incrível. É incrível. Não, e essa questão da economia, ainda que, obviamente, não é a minha praia, mas é bastante interessante ver como se dá nesse processo da genealogy, se traz essa transição de uma sociedade matrilinear, matrifocada, centrada em uma economia da oferta, né, em toda uma dinâmica diferente de apropriação e utilização do excedente, que a partir da Revolução Neolítica e da implementação de grandes avanços, né, com a agricultura e com a produção de alimentos, né, de fato, que isso dá um salto na evolução da organização social humana, se passa para um novo padrão de sociabilidade, que é esse padrão patriarcal, como tu vinha dizendo, esse padrão perverso de exploração, de controle. Então, essa primeira ruptura sexual que a genealogy traz, ela traz justamente essa análise de dizer, ok, a partir de uma produção de excedente, essa mentalidade do homem forte, do macho dominante, essa mentalidade do patriarca, essa mentalidade patriarcal, se apropria desse excedente, desse poder econômico, né, desse poder que depois vai se perpassando em poder político, em poder militar, e a partir daí essa estrutura se centraliza num Estado, que ele age a partir de uma tríade, né, de poder masculino, que seria o homem forte, que seria o homem caçador, então essa força militar violenta, o homem sábio, o homem ancião, que é esse poder de influência social, né, do xamã, do líder religioso, do mestre, digamos, espiritual, e do governante, que é o patriarca. Então, a família passa a ser o pequeno estado do homem, no qual a mulher passa a ser um bem. Então, começa também toda a questão do casamento e do passar, né, os bens e a propriedade para os filhos. Então, tu precisa garantir essa fidelidade feminina. E aí, toda essa família como, de fato, né, um mini-estado, assim, o reino desse patriarca. E a mulher como uma ferramenta mais a ser explorada. Então, que é a produção, né, de fato, de novos seres humanos. Então, uma matriz produtiva. E aí, a partir desse processo, né, de transformação econômica também, você tem todo
toda uma transformação social profunda, assim, que vai, né, obviamente depois, né, se ampliando e se dando de diferentes formas, assim, até chegar no que a gente tem hoje. E isso, claro, sem desconsiderar depois a divisão de classes, a questão do racismo também, de todo o sistema de... São formas que você reproduz sistematicamente diferenciações, né? Porque o autoritário, ele precisa de alguém para sujeitar, né? Então, a mulher é uma forma de sujeitação, se é que a gente está inventando sim. palavra, mas a classe trabalhadora, ela também se coloca dentro da relação capital, trabalho assalariado, de forma subsumida, para falar bonito, né? O negro, o corpo que sofre racismo também, ele é o subsumido. Então, são formas plurais de subsunção, né? De perversidade, de subjugação. Eu acho tão rico o que você está falando, e assim, para quem está nos ouvindo, acho que quando a gente está falando família, eu acho que qualquer pessoa que tem um pouquinho de maturidade sabe que não tem nenhuma família normal, né? E a gente, na psicanálise, a família é o núcleo, é o microestado, né? O que a Camila falou, assim, não é uma questão vã. A família, tanto é que um estado autoritário, a gente pode vir, ligando a nossa televisão, ele reivindica a família como um lugar idílico, sem fissuras, sem traumas, sem desgaste. E a família, tal qual a nossa família, essa família idílica, que é o núcleo que irradia todo o centro, né? Que vai se interpondo socialmente, é essa família que castra, né? Essa família que submete desde a origem, né? E que você desenvolveu tão bem que chega ali no Estado, né? Então, não é uma questão vã, né? Quando a Camila fala de família heterossexual, né? Existe a família idílica perfeita, né? E é ela que, ao mesmo tempo, é apontada como um lugar ideal que na verdade, está oculto no discurso o tanto que ela infunde em autoritarismo, né? E aí eu acho que esse traço também que se trabalha depois, né, de forma mais profunda ali dentro desse processo da genealogy, acho que isso vai muito por uma influência, né, e daí a origem, né, do movimento, daquele livrinho do Engels, né, da origem da família, da propriedade privada e do Estado, assim, que é mais ou menos esse processo, que é entender como se dá essa relação para a construção, né, desse Estado patriarcal, desse Estado sexista, né, que precisa disso. Então, o Estado-nação, ele precisa dessa estrutura sexista, racista, hierárquica para poder prosperar. Sem isso, ele não se sustenta. Então, por isso que a gente vê coisas mais absurdas, né? Violência estatal com grupos, com as minorias étnicas, com minorias religiosas, enfim, é sintomático, né? Por isso que a grande reivindicação não queremos um Estado, pois o Estado pressupõe essas estruturas para se sustentar. Então, a gente vai incorrer sempre nos mesmos erros enquanto a gente continuar trilhando esse caminho, assim. Então, por isso que é importante essa transformação, que não é nada simples, né? Ainda que a parte teórica esteja bem, ok, é isso que devemos fazer, na prática, por exemplo, o contexto ali da Revolução de Rojava é um contexto em que família, relações sexuais afetivas são um grande tabu. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que fica a questão LGBT em Rojava? Fica e não fica, sabe? No campo teórico, muito bem, muitos avanços, muitos debates, né? Mas na prática, a gente está lidando com sociedades em que a mutilação genital, ela até bem pouco tempo era uma prática, em que os casamentos eles são arranjados, em que há um tabu de relacionamento heterossexual muito profundo, que dirá pensar em outra forma de se relacionar, né? Em outra forma de família. Então, há vários enfrentamentos também e várias disputas, né? Que não são pacíficas, assim, se avança, mas se avança em um contexto bastante adverso, assim. Fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor.
sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém, porque não dedurou ninguém. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, aquelas utopias começam a ver sinais. Nos vemos nas ruas quase em tempo real, ressuscitando fantasmas que pareciam ter virado fast food globalizados, tiros de festim ou uma lenda inesquecível de paixão. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, a tão usada foto de Tchê ainda tem força para sugerir que sempre é hora de sermos mais inteiros, todos debaixo de um mesmo sombreiro, todos debaixo de um mesmo sombreiro. Eu acho interessante, assim, a gente pensar, por exemplo, o Daesh e os grupos jihadistas, radicais, assim, como células fascistas, né? Aqui a gente pouco fala, né, que são fascistas, mas são projetos fascistas, né? Né? Sim. E o pessoal que tá lá em Rojava, que tá no Kurdistão, que tá repensando, né? Tá repensando a sociedade. Eu acho muito bonito, assim, pensar que eles falam, né, que eles estão pensando não só para eles, mas eles estão pensando pro mundo também, né? Para sair de lá também, né? Assim, penso eu, né, que essa revolução em Rojava não será eternamente vitoriosa se ficar só em Rojava, né, também. Sim. Vai enfrentar muita pressão dos estados em volta, né, da Turquia, sei lá, do Iraque, não sei, do Irã também, dependendo. Mas eu acho muito interessante que a gente está vendo, até no campo militar, né, esse embate de um projeto progressista de libertação das mulheres, e que isso incorre na libertação da classe trabalhadora, em novos modos de produção de riqueza, de distribuição de riqueza, ao mesmo tempo também uma revolução social que muda as formas das pessoas se relacionarem entre si, ainda mais numa região de assentamento humano tão antigo, né, que tem tanta diferença étnica, religiosa, organizações tribais, muitas vezes, né? Eu acho muito interessante, assim, ao mesmo tempo, né, terrível também, né, porque está acontecendo uma guerra, né? A Síria é um país que está em guerra, tá? Vários massacres de civis e tal, mas ao mesmo tempo a gente vê esse fôlego que o Rojava está dando para a humanidade, sinceramente, assim, eu vejo, para mim aquilo é extremamente inspirador, assim. São um projeto feminista, né? Em que as mulheres têm... um novo... que em português... Perdão, Camila. Em português é o novo homem, né? De novo, uma palavra que a gente pode colocar como colonizado. Mas é um novo ser humano, é uma nova forma de vida. E a gente pensar assim, né? Num campo militar que você vê mulheres feministas, né? Que estão num projeto de nova sociedade, junto com homens também, que se propõem a repensar a masculinidade, lutando contra grupos, células fascistas, fanáticos religiosos, contra o Daesh. Ganharam do Estado Islâmico, né? Elas o que aconteceu lá em Kobani e tal foi essencial para a derrocada do Daesh, para ele ser reduzido a coisas muito menores, a não mais um Estado, né? Não sei se a gente pode falar que a ameaça diminuiu, mas fizeram... Não tem mais um Estado sim. tão, né, com um lugar lá tão bem colocado, mas eu acho isso tão incrível, assim, e por isso que eu fiquei muito feliz, assim, quando você falou que ia entrevistar a Florência, assim, nossa, tem tanta coisa para ser falada, e as pessoas precisam ouvir sobre Rojava, sobre
essa luta dos curdos, das curdas. Eu também. Eu agradeço vocês duas aqui, porque é uma coisa que, nossa, né, é tão perto de mim e eu completamente ignorante, né? Mas eu acho que é isso, às vezes a gente fica nessa. Isso também é um processo todo da própria visão de mundo que a gente tem de fronteiras, né? Que parece que é algo tão distante que muitas pessoas me dizem assim, tá, muito bonito, mas e eu que tenho a ver com isso? E eu acho que a grande lição é justamente pensar de que, ok, esse projeto ele se dá naquele contexto, por exemplo, a luta armada e tal, ele é específico daquele contexto, mas a gente não tá muito distante de várias das dificuldades que elas vêm enfrentando com esse fascismo patriarcalista. É só a gente olhar o nosso contexto político, o discurso, né? A gente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no qual a nossa ministra, né, às vezes é difícil acreditar que a gente está ouvindo o que a gente está acreditando, assim. Nossa, demais. Tinha que fazer um quiz, assim, essa frase ela foi ouvida em Kobane no auge do controle do Daesh ou 2019 Brasil, porque são coisas absurdas, assim, né, e como se dá essa saída, né, porque a gente está falando de um movimento de massas, de um movimento social, como é que essas mulheres que também não acordaram e disseram um dia, opa, o problema é o patriarcado. Como é que se dá esse processo, né? E como a gente muitas vezes tem dificuldade e aí quando eu digo nós, falo eu como ativista feminista e como pesquisadora na área de gênero, como a gente tem dificuldade de pensar estratégias, como é que a gente vai se comunicar com as mulheres para não reproduzir o patriarcalismo, para não contribuir com esse sistema, né, que nos é tão caro todo dia. E é realmente, eu acho que quando a gente começa a romper com essas barreiras geográficas de que nos desconecta dessas mulheres, a gente começa a criar laços muito fortes. E eu acho que esse também é uma estratégia que ela é intencional. O patriarcado ele precisa nos manter isoladas. Eu não posso me conectar com uma mulher indígena da Colômbia para me ver como igual com ela, né? Igual, né? Nos pontos da igualdade, diferente, né, nos aspectos que nos diferenciam, mas é essa setorização para nos colocar barreiras, né? Barreiras de classe, barreiras de gênero, barreiras étnicas, barreiras linguísticas, para que a gente não se converse, porque a solidariedade internacional das mulheres ela é uma onda, ela é um tsunami, né? Então, quanto mais distantes estivermos umas das outras, não é por menos que, né, o patriarcado se consolida na rivalidade feminina, né? Então, mulher não coopera, mulher não vota em mulher, e é justamente para ir minando esse poder que a gente tem. E eu acho que esse é o grande triunfo, assim, do movimento de mulheres do Kurdistão. Elas percebem que juntas elas são capazes de muito mais do que se formar como um exército. Então, independente que Rojava hoje amanhã não prospere institucionalmente ou não prospere como um poder formal, essas ideias elas estão reverberando, elas estão trazendo transformações profundas na vida de muitas famílias, na vida de muitas mulheres. Eu acho que é esse empoderamento que se traz, esse de fato, essa autoconfiança e o se perceber como sujeitas autônomas e capazes, que é o que, de fato, isso não tem tiro, não tem arma, não tem governo que destrua. A partir do momento que essa mulher se percebe como um ser consciente, capaz e que toma esse poder para si, não tem Daesh, Erdogan, quem for que supere, assim. A gente tá aqui cochichando com a Camila que eu tô fazendo uma disciplina de ouvinte na filosofia aqui, do professor Vladimir Safatli, e é Psicologias do Fascismo, né? E ontem a gente estava lendo um livro chamado Revolução Molecular do Guattari, né? Que é a dupla dinâmica Guattari e Deleuze, né? E a gente estava discutindo exatamente o ponto onde todos os autores são de Reich a Guattari, do capeta que você pegar, todos eles colocam a família, né? E então eles estão colocando a questão, o movimento antifamiliar, para a gente ver que como que a gente está conversando aqui tem um eco nesse lugar, né?
Porque teve uma hora que a gente falou assim na aula, né? A naturalização das posições determina lugares muito específicos de circulação de discurso. E eu acho que é o que vocês estão aqui comigo conversando, né? A Florência está dizendo. Independente se elas estão no front ou não, a gente está quebrando uma circulação de discurso. Certo? E é prático, é real, é físico, é corpóreo. E eu lembro de um episódio que a gente fez aqui no canal. A gente comentou a Comuna de Paris, né? A experiência da Comuna de Paris com o Rafael Padial. E eu lembro que a gente comentou no episódio que aqui em São Paulo, na USP, em 2007, a gente ficou na reitoria por 50 e tantos dias, né? A gente ocupou a reitoria. E eu sempre uso esse exemplo, assim, eu acho que qualquer um que teve um exemplo até de assembleia. Sim. Né? A gente costuma dizer que a Assembleia educa, né? Total. Qualquer coisa que fure a diagramação, né? O Deleuze vai falar com o Guattari que o Estado, ele busca axiomatizar os fluxos desviantes, né? O Estado e tudo isso que a gente está falando, a família, todas essas replicações dessa ideia original, tudo que for desviante ele vai tentar desfazer, né? Então, por exemplo, essa vivência de quase 2 meses, tão grande quanto a Comuna de Paris, quase, ela foi tão rica, né? Era uma coisa tão nova, né? E isso aconteceu em 2007, quando eu era menina, né? E a gente está falando e claro que eu não estou nem comparando as proporções, mas qualquer coisa que seja desviante quebra um circuito de reprodução de lugares, né? Que extrapola, que a gente fica sabendo dessa coisa toda da genealogy, porque elas trabalharam lá, foram pro front e coisa e tal, mas existe uma coisa que é o que vocês estão falando que vai para além, é essa tsunami, né? Não, e até o fato da gente estar, né, conversando sobre isso aqui, né, nesse lugar, nenhuma de nós é curda, nenhuma de nós, né, eu acho que tudo isso, e assim como elas, por exemplo, ontem, né, que foi o grande ato, assim, pela campanha, né, de regulamentação do aborto legal na Argentina, e elas, desde as montanhas do Kurdistão, emitiram uma nota de solidariedade. Quando houve o assassinato da Marielle Franco aqui no Brasil, também foi algo bastante debatido. Então, eu acho que ter essa consciência de que a luta das mulheres, ela tem que ser universal e interseccional também, a gente tem que pensar nisso, né? De como, enquanto a gente ficar limitado a nosso espaço geográfico, as nossas demandas mais imediatas, né? Circulando o nosso umbigo, a gente não vai causar grandes transformações nesse sistema como um todo. E é isso que elas fazem. Então, ainda na Europa, por exemplo, que não há um sistema de comunas, né, tão desenvolvido, e que o confederalismo democrático tem essa barreira institucional dos estados muito forte, várias iniciativas inspiradas nesse modelo têm sido feitas, assim. Então, eu acho que é um projeto que tem ganhado muito corpo para além dessas fronteiras do Kurdistão e que, de fato, dialoga e conversa de forma bem profunda, assim, com movimentos de mulheres do mundo todo, assim. É realmente a implementação de uma solidariedade internacional que realmente une movimentos do mundo todo, né, para a derrubada desse sistema mesmo, né? E Florência, eu vou fazer uma pergunta, né, de como é que elas... Né, porque a gente está falando... Como pronuncia o nome do cara que está preso? Öcalan, isso. Ele está preso e ele teve contato com esse anarquista norte-americano e a gente está falando de... Eu acredito que não é uma cabeça que produziu tudo isso, né? Tem todo um reflexo ali. Mas a gente está falando de uma ideia, né, que tomou um corpo, que tem uma capacidade revolucionária que vai além daquilo que é tradicional, clássico, né, nas lutas revolucionárias, né? Como é que isso se deu, assim? Desculpa perguntar. Então, é também um tema, né, bastante
espinhoso muitas vezes para nós, né, ocidentais, de quando as pessoas começam a questionar, tipo, nossa, como assim? Um homem é o responsável pelo feminismo curdo e tal. Calma, não é tão assim, mas também não é muito diferente disso. O Öcalan, ele é uma figura muito importante, muito. Não se tem como falar em PKK, falar de Rojava sem falar nesse senhor. E ele foi um dos fundadores do movimento lá na década de 60, então a formação do PKK, a formação da luta armada, tudo perpassou por ele, né? Ele, digamos, entre outras pessoas também, foi o grande articulador. E quando ele foi preso, esses debates, né, ao redor do sistema patriarcal e da importância da libertação das mulheres desse sistema, né, como uma vanguarda para a libertação da sociedade, eles já vinham se dando, né, dentro da guerrilha e dentro dos espaços durante toda a década de 90. Mas ele foi o grande responsável por sintetizar tudo isso em um arcabouço teórico. Então, foi dele a ideia de trazer a teoria do confederalismo democrático, de trazer a genealogia como uma epistemologia, de sistematizar todos esses debates em um corpo teórico robusto, assim. Então, é claro que na prática esse debate ele se dá em diálogo com as mulheres, né, assumem o protagonismo desse processo e hoje são de fato, as principais, mas não tem como deixar de reconhecer que sem o protagonismo dele, sem a liderança dele, sem ele ter convocado, não, né? Obrigado os homens a dar um passo atrás, digamos, muito dificilmente essas mulheres teriam assumido esse protagonismo na transformação do partido e na transformação de todo o processo revolucionário, né? Então, ele mesmo escreveu em 87, se não me engano, 87, 88, um texto em que ele questionava o tratamento que as irmãs dele tinham na sociedade. O fato do casamento arranjado, delas ficarem, né, obrigadas ao âmbito doméstico, e ele já na década de 80 ele percebia o patriarcalismo e o sexismo nas relações sociais. Só que, claro, isso vai passando por todo um debate, né, debates teóricos também, né? Elas mesmo relatam que elas liam Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin. Elas tiveram debates muito acalorados assim dessas questões de feminismo e gênero dentro da guerrilha para a formação política mesmo. E a partir dessa soma, digamos, de elementos e de fatores, vai de fato se consolidando no que hoje a gente chama de genealogia e tudo mais. Mas o Öcalan, ele não é o responsável, mas ele também não é um a mais, né, dentro desse processo. Ele é uma figura de liderança e, de fato, assim, a gente teve até 3, 4 dias atrás, um processo de reivindicação de greve de fome em que mais de 7 mil pessoas começaram uma manifestação, né, aderiram à greve de fome, demandando o fim do isolamento dele. Desde 2015, mais ou menos, ele estava em completo isolamento nessa prisão, ele não tinha contato com ninguém, sequer se sabia se ele estava vivo ou não estava vivo, os advogados não podiam visitá-lo, a família muito menos, e enfim, desde o ano passado, desde 7 ou 8 de novembro do ano passado, um grupo de parlamentares do HDP e curdos, de modo geral, militantes curdos, começaram esse processo de greve, liderados por uma mulher, que é a Leyla Güven, e demandando realmente o fim do isolamento dele. E aí, dia 2 de maio, os advogados visitaram o Öcalan, e agora, dia 22 de maio, houve uma nova visita no qual ele pediu que terminasse a greve de fome e tal, convocando esses companheiros, essas companheiras a cuidarem da saúde, a estarem saudáveis na construção dessa nova sociedade. E é muito louco, assim, tu vê que realmente há um respeito e há há todo um processo de
de seguir mesmo essa liderança, independente de qualquer situação. Assim, não é inusual ir na casa de curdos e curdas e ver fotografias dele na entrada das casas, assim, tipo, fotografia de, sei lá, da Virgem Maria para as famílias cristãs, vamos supor, e o Odilon do Lago, assim. Ou então, família dos mártires, né, os familiares que morreram martirizados no conflito, e a foto do Odilon no centro. Então, é uma liderança de uma popularidade inquestionável, assim. É uma personalidade, é uma liderança natural. E para muitas pessoas, assim, a genealogy é atribuída a ele. Tá. Foi ele que nos deu e somos nós que implementamos, assim. Ainda que a gente possa, enfim, entrar nesse debate sobre isso, né? Sobre ser um homem que está dizendo... E aí, enfim... A gente estava essa semana aqui discutindo que a gente queria trazer pro podcast, né? Que se chama Canal Marx, né? Feminismos revolucionários, né? E a gente estava numa situação que, bom, a gente precisa trazer esse feminismo que fale, que tenha consciência dessa grande estrutura e que não seja um feminismo simplesmente liberal, né? Que pontual, individualista, e eu acho que a gente está cumprindo bem essa parte, né? Ixi, não, tá aqui, ó. Não, pra falar mais perto. Ah, tá. Eu acho que a gente tá cumprindo bem isso, porque eu acho que se não tá claro ainda pro ouvinte, a questão ultrapassa, talvez, porque eu acho que o universo do debate feminista hoje tomou um espaço grande na mídia em geral. A gente está falando de uma coisa que talvez não esteja muito bem colocada no referencial das pessoas. A gente não está falando de simplesmente o feminismo liberal, estrito sensu, né? A gente está falando de uma coisa que transborda, né? E pensar justamente isso, né? Qual é o feminismo que a gente quer, qual é essa transformação que a gente quer, porque ele contempla quem, né? Então, em vias de um feminismo liberal, bastante individualista, muitas vezes, a gente tem que pensar realmente no que as nossas lutas, no que as nossas práticas trazem de fato, né? Contribuem de fato para a transformação da sociedade que a gente vive, né? Sim, eu lembro muito do debate das feministas da década de 80, né? O debate e a crítica que se faz ao feminismo da década de 80, né? Que foram mulheres que conseguiram cargos, né? Mas além de passar por um processo de, talvez, não posso te falar, masculinização, né? Elas se tornaram figuras, elas reproduziram o arquétipo, né? E também vetaram participações de mulheres que não fossem héteros, né? Esse feminismo que a gente tem hoje, abrangente, né? Que independente da forma como o indivíduo se encontra nos seus afetos, né? Esse feminismo não era a pauta dos anos 80, né? Então a gente está falando de um feminismo histórico e de um feminismo que está para além de conquistas, por exemplo, no mundo do trabalho. Olha só, né? A gente está falando de uma coisa que ultrapassa isso, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Mas posso fazer agora a pergunta de como que a Florência... Sim. De onde você tirou essa ideia, Florência? De onde você pensou, nossa, eu vou estudar isso? Como é que você teve contato? Sim. Porque eu tenho alguns anos que eu acompanho, mas não acompanho, obviamente, né? Tanto quanto você, nem se compara. Mas eu sinto uma falta de ter alguém para conversar sobre, sabe? E aí eu conto para as minhas amigas todas de esquerda, tal, e as pessoas não conhecem. É muito comum que as pessoas não conheçam, mesmo depois quando as YPJ, né, estavam lá no front e tal, e aí ficou super famoso. E aí eu pensei, nossa, as pessoas vão saber, né? Quero conversar com elas. E não, ninguém sabe ainda. E aí como é que você teve esse contato? Então, eu realmente, assim,
não sei explicar, às vezes eu fico dizendo, foi uma questão meio de destino, assim, para quem acredita em destino, porque de fato durante a minha graduação, eu sempre me interessei por vários temas, né? E Oriente Médio era um dos temas, mas eu sempre tive uma conexão de interesse, assim, de músicas, né? Músicas sírias, sempre tive aquela fascinação pela mitologia suméria, a época da Mesopotâmia. Sempre tive um encantamento que eu não sabia muito bem definir o que era e por que era. Mas, enfim, passou, enfim. Daí um amigo meu, anarquista, me disse, Flor, eu preciso que tu faça uma tradução para mim de um material para o espanhol. Eu digo, tá, não, tranquilo, como eu falo português, falo espanhol, volta e meia eu faço esses serviços de voluntariado para tradução, assim. Aí ele me deu um vídeo de uma ativista curda, né, que agora é doutora em Cambridge, que é a Dilar Dirik, e ele me deu uma palestra dela e me disse assim, legenda para mim, eu acho que tu vai gostar também, e enfim. E aí eu legendei. E quando a gente legenda, claro, a gente tem que ouvir, prestar atenção e tal, e aquilo foi tão fascinante, a forma que ela falava, os elementos que ela trazia, que foi tipo um estalo assim na minha cara, foi tipo, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim, sabe? Tipo, não sei o que é, eu não sei como, mas é isso que eu quero. E eu fiz esse vídeo e tal, coloquei, e aí eu estava bem na fase do projeto do TCC, e eu disse, é isso que eu vou fazer. Como eu não sei, de que jeito eu não sei, eu vou dar um jeito. E aí eu catei o Facebook de uma curda, que é representante do Movimento de Mulheres para a América Latina, a Melike Yassar, e aí eu mandei uma mensagem na cara dura, dizendo, oi, tudo bem? Quero saber tudo sobre vocês, me ajuda. E ela me respondeu dizendo que ela iria estar em Montevidéu nas próximas semanas, que se eu quisesse que eu fosse para lá conversar com ela. E na época eu estava morando na minha terra natal, que é ali Rivera, na fronteira com Rivera, Santana do Livramento. Ele disse, são 500 quilômetros, azar, vou pegar um ônibus e vou ir. E eu cheguei lá, ela não falava espanhol, ela falava alemão, curdo, turco, e eu... me virei, assim, Google Tradutor, alguém me ajuda, sei lá, foi uma troca sinergética de energia, a gente se entendeu, e a partir de então eu tô aqui no doutorado, assim. Nossa. E é bem louco, assim, é tipo, confiar 100% no movimento e que vai dar certo e confiar realmente nesse projeto, né, e me identificar como realmente, assim, eu acho que o caminho não vem só dali, mas é um caminho que está mostrando como para onde a gente tem que ir, né? Desde essa transformação interna até uma transformação de entender o mundo, de entender o Ocidente, entender o que é o nacionalismo, o que é né, os grandes conceitos que nos são dados como grandes verdades, assim, a partir desse olhar que vem do Oriente Médio, mas que, né, não necessariamente está restrito ali. E assim foi mais ou menos que eu fui trilhando. E aí agora também, no doutorado, meio pisando em ovos, sem saber muito bem como eu vou chegar no objetivo que eu quero, mas confiando que vai dar certo, assim. Não sei se vai dar certo, mas... E a pergunta, assim, onde que você arranja as suas fontes de leitura, as suas fontes de informação? Porque, assim, eu só falo português e inglês, assim, sabe? Eu acho que falar espanhol também ajuda um pouco, né? Pelo que eu vi, tem muita coisa que os anarquistas espanhóis acabam traduzindo, né? Mas e aí, me dá aonde eu olho, onde a gente olha, quem quiser saber mais, assim. Muito boas perguntas, Camila. É contratada para o... É uma curiosidade de anos, Ana, você não tá entendendo. Faz anos que eu fico, meu Deus, onde achar? Mas então, é isso, é difícil. Melhorou muito. 2014, quando eu comecei, era um Deus nos acuda, assim. Eu não sabia nada, eu não tinha base nenhuma, eu também vinha, né, de uma formação de uma universidade pequena, com pouco material, com professores muito abertos, muito queridos, mas que não entendiam nada. Então, nada sobre o tema, né, obviamente. Um tema muito novo, enfim... Foi como foi meu mestrado, assim, indo de um jeito. Mas hoje em dia a internet ajuda muito, né? Então, por exemplo, eu me dedico
me dediquei muito mais antes, né, quando eu tinha um pouco mais de tempo, mas me dedico bastante à tradução de materiais. Então, como eu falo inglês, português e em espanhol, que ainda assim é limitado para o objeto de pesquisa, mas ajuda bastante. Eu tenho feito bastante traduções, tentado conseguir o máximo de material em inglês ou nesses idiomas, e o bom e velho Google Tradutor, né? Às vezes eu acho algumas matérias em turco, poxa, não falo turco, né? Aí eu boto no Google Tradutor para pelo menos saber o que está acontecendo e a partir daí começar a procurar outras fontes mais específicas. Tem bastante coisa, assim, de coletivos, então aí também vem a importância dos comitês de solidariedade. Então, por exemplo, o próprio livro da Revolução Ignorada foi feito em parceria com o pessoal do Comitê de São Paulo. A própria edição original do livro, ele é da plataforma Azadi, que é um coletivo, um comitê de solidariedade. Então, ter esse contato, sabe, com internacionalistas, ter esse contato com esses comitês e correr atrás, assim, dessas informações. A gente tem, por exemplo, a página Kurdistan na América Latina, que tem notícias, várias mídias curdas, né, que escrevem, já estão começando a fazer traduções para idioma espanhol. Então tem a ANF, por exemplo, que é uma agência de notícias que já publica materiais em espanhol. Então são essas coisas assim que terminam facilitando e ter o máximo possível de contato direto com elas, assim. Que claro, existe toda uma barreira geográfica, mas sempre que possível que eu possa ir conversar olho no olho, cara a cara, sempre uma oportunidade única de aprender, porque são dinâmicas muito diferentes, né? Então, quando a gente olha, né, quando a gente lê um texto ou analisa um processo revolucionário tão distante, cultural, geográfica né, de idioma mesmo, assim, a gente tem muitos vícios, né? E para tentar fugir ao máximo desse orientalismo, dessas perspectivas ocidentais, assim, ainda que a gente esteja, né, numa posição subalternizada dentro desse ocidente, a gente sempre carrega vários vícios, né? Então, tentar aprender e entender como elas percebem o mundo, para a partir daí conseguir ter uma aproximação o mais verdadeira possível dessa narrativa, né? E aí tentar construir, porque a gente sempre, né, influencia, é influenciada e é toda uma dinâmica, assim, mas não é fácil. Eu percebo, assim, que boa parte do trabalho que eu tenho, muitas vezes, é para entender coisas básicas, assim. Eu demorei muito tempo para entender coisas que hoje tu abre o livro da Revolução Ignorada e estão aí, prontinhos, sabe? Que em 2014 não tinha. Então, eu acho que quem começa agora tem uma vantagem e tanto, assim, que eu gostaria de ter dito, ai meu Deus, se eu tivesse em outro momento na minha vida, tudo faria mais sentido, mas faz parte, né? Eu acho que eu não seria eu se eu não tivesse passado por essas dificuldades todas, assim. Nossa, inclusive o seu canal, a Florência tem um canal no YouTube. Certo. Que tem uns vídeos que eu acho que foi você que traduziu, não foi? Uhum. Então, os que restaram, porque vários o YouTube derruba por causa de direito autoral. Gente, que saco. Nossa. A gente tem que tentar usar o Vice, né? Vice? Não, Vimeo. O Vimeo, acho. Eu não sei falar. Eu sou a idosa aqui, é o Vimeo. O Vimeo, a gente tem que tentar pensar nessas coisas. Mas ele é tão ruim de carregar, demora uma vida, mas sim, né? Tem que pensar em formas alternativas mesmo. Então, no canal da Florência Qual é o nome do seu canal, Florência? Tá no meu e-mail, florenciaguart@gmail.com. Eu não me lembro como é que chama. É um canal que... É porque eu fui stalkear a Florência. Quando eu fiquei sabendo, vou procurar. Aí primeira pessoa que eu achei foi a Florência. Primeira pessoa que você acha vai ser a Florência. Daí eu segui a Florência nas redes sociais pra ficar olhando e tal, né? Pra saber alguma notícia, porque as coisas estão, sei lá, em outras línguas, assim. Como que é a língua que eles falam no Kurdistão? Nossa, os curdos falam 7 idiomas e dialetos. O mais popular deles é o Kurmanji, que é o que mais a gente vê, mas são 7 ao todo. Então aí você abre assim, as páginas no Facebook, abre, sei lá, no Twitter, você, meu Deus do céu, não tem condições. Aí aparece Florência. E aí eu achei o canal dela. E aí tem um documentário que... Eu esqueci o nome do documentário. Eu ia pedir pra Ana deixar no... Deixarei também. Deixa, muito bom.
É aquele documentário francês, você lembra? É o Kurdistão, Guerra de Mulheres, eu acho que tá a tradução. Nossa, é incrível, assim, você fica assim, É. nossa... Esse documentário é muito bacana porque ele traz desde a organização das mulheres a partir da Sakine Jansis, que foi a fundadora do PKK, uma das fundadoras do PKK, e a mulher que realmente assim organizou o movimento de mulheres e enfim, tem um alto reconhecimento por todo o movimento, inclusive pelo Öcalan, assim. Então, ela foi assassinada em Paris e desde então, assim, ela é... Desde então não, desde muito antes, mas, né? É um ícone, assim, falou em movimento de mulheres, tem que falar na Sakine, porque é incrível, assim, a liderança dessa mulher. Não, é a força da natureza, isso? Não, é uma coisa assim que você, nunca vou, nem daqui 20 anos, não tem como. É um negócio assim, a pessoa passou por tudo, sabe, assim, perseguição do Estado turco, foi pras montanhas, montou guerrilha, é um negócio assim que você fica, gente, como pode, né? Em uma vida a pessoa faz tanto estrago assim, maravilhoso. É incrível, é incrível. Ô Florência, eu queria que você dissesse pra gente, pra uma pessoa interessada em pesquisar esse assunto, o que você sente que, além, é óbvio que do que você está estudando, que a gente nem está tratando tanto assim, porque é tanta coisa para chegar lá, o que você sente que nesse assunto é determinante que seja dito agora, por exemplo, pesquisado? Não sei, para mim também é muito difícil, né? Porque eu tenho todo um envolvimento sentimental, então é muito difícil eu pensar no que é mais importante. Mas eu acho que principalmente seria, e aí, né, tentando conjugar com uma nova forma de pensar o mundo, assim, para além de uma pesquisa, ou para além de um objeto, para além de uma estrutura metodológica específica, eu acho que é ver esse processo como um exemplo do poder que traz a organização. Né? A organização social de mulheres a partir de um projeto bem definido, ele traz realmente ganhos imensuráveis, assim. Então, a gente tem, por exemplo, tudo que foram as mulheres livres, né, na Revolução espanhola, e a gente fala muito também, por exemplo, do caso de Chiapas, né, da Revolução Zapatista, com uma nova forma, né, de organização governamental. Eu acho que Rojava, né, e a Revolução Curda como um todo, não só ali, congrega todos esses elementos e outros elementos além. Então, em época em que a gente tem toda essa mobilização pelo clima, em que a gente fala de ecossocialismo, em que a gente fala né, de combate ao fascismo e combate a hegemonias, né, desses poderes hegemônicos de dominação, eu acho que ali há várias alternativas, não só no campo teórico, mas no campo ideológico, no campo prático. É tipo, nós feministas, né, que tanto falamos em o futuro será feminista ou não será, revolução e tal, eu acho que ali a gente vê na prática como é que se dá com essa organização, né? Como é que a gente lida com essa pluralidade de mulheres em um contexto super adverso, mas ao mesmo tempo com um projeto radical que está sendo implementado e que está trazendo mudanças, né? Então, acho que em uma época de crise política e de uma esquerda completamente perdida, muitas vezes, e que a gente não sabe muito bem para que lado correr, eu acho que traçar, né, pontes com esses movimentos é de fundamental relevância, não só, né, para fomentar essa solidariedade e criar essas pontes, mas principalmente para a gente achar fonte de inspiração, assim. Para a gente começar a realmente pensar em alternativas para além do desespero, né? Porque eu acho que o momento político atual, ele não, realmente, a gente está vivendo um momento bastante problemático, assim, para não dizer coisa pior. E eu acho que manter os olhos nesse horizonte é uma forma de dizer calma, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar com um propósito.
e começar a se inspirar nesses projetos, assim. E para quem estuda gênero e feminismo, eu acho que é um prato cheio, assim, entender a genealogy para além de uma teoria, assim, para ver realmente uma revolução feminista na prática, assim. E ainda que a gente possa questionar, né, a palavra, o conceito feminismo, assim, mas de fato, tanto se fala numa sociedade feminista, eu acho que é o que a gente tem de mais próximo sendo construído é Rojava, assim, sem menor sombra de dúvida. Eu ia comentar que, você vê, né, quem procura acha, né? Eu tava mais cedo lendo textos sobre o livro da Svetlana Ali, sabe? Não sei o nome, é Svetlana. Fiquem com a parte do nome pronunciável. Svetlana Alexievich, alguma coisa assim. Ela foi Nobel, né, da literatura. Com A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? E você está falando de Rojava e ela está trazendo, mas me parece que é um encadeamento bem, é uma experiência bem distinta, né? Como se, não que não tenha sido já uma experiência disruptiva, mas os fragmentos de memórias que a Svetlana capta das mulheres que participam da Segunda Guerra Mundial, e elas não têm, de novo, aquela participação higiênica, né? Elas vão para o front, elas matam, elas recuperam pessoas, enfim, elas são soldados, né? E a Svetlana faz nesse livro, ela tenta pegar uma quantidade imensa de relatos de mulheres, então, que participaram da Segunda Guerra Mundial como soldados, né? Mas parece uma coisa, como também a União Soviética é o socialismo real que, bom, eu digo por mim, não é o socialismo real que eu miro, né? Não é a experiência que me interessa, né? Não que não seja importante estudar, eu acho que ela é pouco estudada nos aspectos que nos interessam, mas eu quero algo para além daquilo. Mas, enfim, como essas experiências das mulheres no front, que a Svetlana captura no livro dela, são diferentes dessas experiências que você está descrevendo das mulheres de Rojava, né? É que também no campo das relações internacionais muito se fala sobre a questão da guerra, né? E aí nos estudos de gênero, ainda que são, né, incipientes, porém em crescimento, se fala muito sobre a masculinização da guerra, né? E justamente eu acho que a genealogy vem trazer esse elemento de repensar a guerra a partir de uma visão que rompa com essa perspectiva patriarcal, masculinista, assim. Tanto é que, por exemplo, elas falam muito no princípio da autodefesa, né? Que é, nós pegamos em armas não porque nós queremos conquistar territórios ou adquirir poder militar. Não é isso. A gente está a partir de uma perspectiva de autodefesa física dos nossos corpos, autodefesa do nosso território, do espaço que a gente ocupa e autodefesa das nossas ideias. Porque, por exemplo, quando um soldado do Daesh, do Estado Islâmico, ataca uma comunidade curda, não é só por uma questão estratégica, é por um ataque de oposição de ideias, de visão de mundo, de pensamentos. Não por menos, um dos povos mais atacados pelo Estado Islâmico é a comunidade curda yazidi, que é uma minoria, né, de etnia curda, que são vistos como adoradores do demônio. Ou então... né? Eles têm outra religião, né? Eles têm outra visão de mundo, outra organização social, assim, né, estruturada numa matriz zoroastrista. E de fato, assim, algo que muitas vezes se repete, assim, porque o Estado Islâmico tinha medo das milícias curdas, porque eles acreditavam que se uma bala disparada por uma mulher, né, iria fazer com que eles perdessem as portas dos céus e tal. E não é só isso, sabe? É uma visão de radical de sociedade. Enquanto as curdas estão pegando em armas para construir uma sociedade
despatriarcalizada, anticapitalista e centrada numa visão radical de democracia ecológica, de diversidade, né? O Estado Islâmico é completamente o oposto, né? É a escravização total e completa da mulher, a sua limitação a um útero ambulante, a reprodução e a domesticidade. Tanto é que, né, essa visão radical do Islã também é uma deturpação de tudo que se tem ali na região, inclusive várias das milicianas ou das militantes curdas, elas são muçulmanas e lutavam justamente por acreditar que aquilo é uma visão, uma ideologia, uma visão de mundo completamente oposta a qualquer interpretação do Islã, né? Uma interpretação extremamente radicalizada e misógina até o último ponto, assim. Então, são esses pontos, assim, que acho que é importante salientar. Lembrar que também o Daesh tem um núcleo de abastecimento que a gente pode chamar que é a Arábia Saudita, né? Que é a implementação radical dessa misoginia institucionada, né? Assim, e não por menos a Turquia também tem uma relação bastante questionável com esses grupos, né? Nesse momento, a região de Afrin, por exemplo, que é um dos cantões de Rojava, que Rojava é dividida em cantões, o cantão que fica bem ao oeste, foi invadido no ano passado pela Turquia, e a participação, o controle desses grupos jihadistas nesse pseudo-governo, nessa invasão, é absurda, assim. E aí tu tem a polícia do véu, tu tem toda a implementação de uma visão radicalizada do Islã, né, num território que foi invadido ilegalmente pela Turquia e né, esse Estado está ali financiando, mantendo esse tipo de política e de mentalidade, né? E a gente está falando de um Estado que não, né, que se diz muito a favor do Ocidente, que tem boas relações, né? Quer entrar na União Europeia. Democrático, nossa. Exatamente. Nossa. Bom, eu tenho tanta pergunta para fazer, mas acho que eu deveria perguntar, Florência, se você não aceita vir num outro momento para a gente continuar, até mesmo para poder dar vazão para isso que você está pesquisando agora, que eu acho que é determinante, eu acho que vai muito no sentido do que você disse, que precisa ser pesquisado, né? Porque a prática do confederalismo democrático. Isso, confederalismo democrático. Eu acho que você precisa voltar para falar pra gente como é que vai esse negócio que você está pesquisando. Outra coisa que eu ia perguntar é se não tem nenhuma previsão de você publicar o seu mestrado, se ele está publicado em formato de livro. Então, eu não pensei em publicar ele em formato de livro, mas ele está completo no meu... Eu adoro! Tá, posso tentar, mas tem várias coisas ali que não me convenceram 100%. Prazos, daí a gente termina fazendo algo aquém do que a gente quer. Tem toda a burocracia acadêmica também, né? Não, mas eu ia falar que, assim, publicar mestrados normalmente é uma obra de boa fé, né? Porque é um pé no saco conseguir, né, uma editora, é um mestrado, é muito acadêmico, mas enfim... se for o caso de se tornar perturbadora a possibilidade de você publicar numa editora, a gente tenta fazer aqueles lances de, como fala? Você que é ligado nas redes sociais, de se auto-editar. A gente tenta, faz aquelas vendas prévias. Tipo crowdfunding. Faz alguma coisa legal, assim. Hein? Eu tenho certeza que a gente conseguia agitar esse negócio. Quem sabe? Alô, autonomia literária. Alô, autonomia literária. A Florência já está pronto. Eu acho assim, o legal... uma vez um professor falou assim que a gente não pode querer fazer o recorte de Deus e seu tempo, né? Eu acho que simplesmente escrever que aquilo é o resultado de um trabalho provisório
Mas é tanta coisa importante que você está colocando no seu trabalho que a ressalva é suficiente. Eu acho que para qualquer um que tem interesse em ler mais sobre, eu acho que o seu trabalho é muito bem-vindo. Sim. Né? Seria muito bom, viu? Sim. Vou pensar. Se a autonomia estiver dormindo, se for difícil, os prazos forem muito complexos, eu acho que a gente pode pensar em se organizar e fazer uma coisa online, né? Vamos pensar aí, ó. Bom, obrigada pelo incentivo. Formadora e revisora, viu? Não, Camila é multifacetada. A gente sente Tá bom. Estou com os projetos, vamos conversar inbox depois. Nossa, total. Florência, eu não sei como agradecer, porque você... Eu que agradeço. Agradeço você, agradeço Camila. Camila sempre fala dessa... Ela começa a falar assim, eu olho pra cara dela e falei, meu Deus, essa mulher é um vulcão, né? Ela precisa colocar isso em movimento. E eu tô muito feliz, porque a gente conversou de coisas que eu desconhecia, e são coisas que eu estou procurando, né? Então eu tô muito feliz. Nossa, eu gostei muito, viu? Obrigada pela conversa, gente. Obrigada pelo convite, né? Não. Nossa, adorei. Tô muito alegre aqui, né? Eu acho que assim, acho que nesse sentido que a gente tá falando, se a gente pudesse montar uma rede mesmo de pesquisa, de temas, de tradução de textos, né? Que você tá falando que tá sempre traduzindo e tal. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que está sentada do meu lado vai levar a pesquisa dela para esse lugar, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente adensar os temas, eu também tenho interesse em levar para o meu pós-doc essas questões de transformação. Eu acho que a gente pode pensar em redes de trabalho. Então, eu acho que o que falta é justamente isso, é a gente conseguir mais pesquisadoras, mais pesquisadores que queiram somar, e principalmente a gente ir trocando ideias entre a gente para ir vendo que a gente vai aprendendo, né, a partir das nossas matrizes, das nossas bases, e que, claro, cada um vai analisar esse processo a partir de uma perspectiva, né, e eu acho que essa pluralidade, essa multidisciplinaridade do estudo, ele enriquece. Tem uma rede... A maioria das redes de pesquisadores sobre o tema são na Europa, por uma questão óbvia de logística, digamos. Tem muito curdo na Europa também, isso termina facilitando um pouco mais, mas eu acho que já não é... Já é em tempo, né? Da gente ter um pouco mais de iniciativas aqui no Brasil. Muita gente me escreve pedindo bibliografia, pedindo ajuda. Por isso que eu também deixei ali no meu Twitter, no tweet fixado, a dissertação, para ter né? Olha, esse aqui é o material que eu tenho. Se quiser, começa por aí, sei lá, vamos trocar uma ideia. Porque justamente é isso, assim, eu ir trocando referências, eu ir trocando experiências, porque de fato é um processo muito complexo e é muita arrogância achar que tipo, ok, eu já sei muito, eu não preciso, não, impossível, a gente nunca vai saber o suficiente, porque é algo muito maior e de fato é esse processo de ir estudando, assim. E aí, brincadeiras à parte, entre as traduções tem vários materiais que já foram traduzidos, que precisam ser traduzidos e que, de fato, tendo, assim, parceria para montar uma equipe, tendo uma editora parceira e tal, acho que muito material bom pode vir, e eu acho que esse livro da Revolução Ignorada, o sucesso de vendas e que todo mundo usa ele como referência, demonstra que, de fato, há um interesse crescente, assim. E aí, já aproveitando, quiserem orientação, coorientação, estamos abertas. Porque você sabe que como mestre já, você tendo mestrado, você pode participar de banca de TCC já, né? Sim, já. Tá vendo? Não, eu sei disso porque eu participei uma vez de banca de TCC com mestrado. Então, não, você vai logo, não que seja um fim em si virar professora,
de uma universidade, mas logo você vai ter vários orientandos, pode ter certeza. Não que seja uma meta de vida, mas, né, no que eu puder ver mais materiais sobre isso saindo é sempre... E eu sei da dificuldade, né, porque eu tive orientadores maravilhosos, tive uma orientadora e um orientador ótimos, mas eu sei da dificuldade que é tratar sobre um tema que não é a pesquisa desses profissionais, que é um tema bastante complexo, bastante controverso e, enfim, todas as dificuldades que é escrever um trabalho acadêmico e ainda mais, né, sorte que eu sempre contei com a boa vontade das pessoas que me orientaram, mas é sempre um desafio, né, gente? É um processo bastante complexo porque... é difícil e por mais boa vontade que a pessoa tenha, se a pessoa não conhece o tema também é uma dificuldade a mais nessa produção, né? Então, quando eu digo brincando, mas também falando sério, tipo, se alguém quiser orientação, se alguém quiser, eu realmente me disponibilizo porque eu sei das dificuldades que é. E eu acho que no que eu puder ajudar, assim, para ver mais trabalhos saindo sobre o tema, mais pessoas pesquisando, para mim é uma imensa satisfação, porque é realmente a paixão da minha vida esse tema é a minha vida, né? Eu só estou na universidade porque é o único meio que eu tenho de poder me dedicar 100% a entender esse processo, a trabalhar, né, de alguma forma... na promoção desse processo revolucionário que eu acredito 100%, assim. Sim. Nossa, que... Não teria... Eu acho que a gente... momento final de programa da Xuxa, assim, não teria como terminar mais bonito, não? Né? Eu fiquei muito feliz com tudo que a Florência falou, acho que já... Que bom. Florência, se você tiver algum evento aqui na universidade que te interesse em fazer, em coisas assim aqui pelos lados de São Paulo, você avisa que com certeza a gente descola um lugar pra você ficar. Ai, obrigada. Casa tem. A gente põe água no feijão e vai pra frente. Né? Não, eu sou muito louca para conhecer São Paulo. A única vez que eu pisei em São Paulo foi quando eu dei uma aula na escola do MST, na Florestan Fernandes, e aí a gente teve um módulo sobre Kurdistão e me chamaram, né, para dar esse módulo, e foi muito rápido, porque foi tipo, eu cheguei, fui dar aula, terminou a aula e eu voltei, assim, foi muito... Não, passa uma semana aqui. A gente tem que ver um evento e a gente casar com que... Né? E às vezes a gente faz uma programação de você fazer palestra, evento, não é? Muito boa, aqui é a Ana Paula pensando em coisas que não dão dinheiro. Eu também tenho esse talento, minha filha. Eu sou ótima nisso. Vamos mexer os nossos pauzinhos, porque a gente tem que aproveitar você vir aqui, não é? Eu iria adorar, assim, acho que é interessante até pra gente, enfim, se conhecer e para além do, né? E agora semana que vem, vou ir pra Curitiba. Mas o pessoal do PET lá da história me chamou e aí eu vou ver, vou ter que me virar pra falar alguma coisa aí pra essa galera da história. E são esses desafios, assim, que eu acho que é muito legal, porque a gente fala bastante, mas a gente ouve bastante também, né? Então isso também vai vou aprendendo muito, 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 assim, nessas... E como toda internacionalista, eu não gosto de ficar muito tempo em casa e começa a me dar comichão. Eu gosto de, vamos viajar, vamos oxigenar um pouco as ideias. Nossa, que legal. Mas Florência, olha, a gente tá muito contente, falo por mim, acho que falo pela Nossa, Camila. É óbvio, eu tô besta, né? E a gente tem que fazer um outro episódio, nosso episódio vai ficar longuíssimo, mas, bom, qualquer pessoa com 2 neurônios se interessa pelo tema, vai escutar. Eu acho que a proposta do podcast é não fazer uma coisa restrita de tempo, é até onde o assunto for. E eu tô muito contente, o Karl Marx viceja a presença de Florência Guache, que nunca vou falar esse nome certo, mas eu acho que é isso, certo? Certo, muito legal. Tá bom. Eu que agradeço demais o convite, fiquei muito feliz com a conversa, acho que sempre é uma oportunidade incrível de conversar, conhecer pessoas e enfim, né, falar desse tema que realmente, assim, é tudo que eu faço na vida, assim, então... Muito bom, muito bom. Ótimas escolhas de vida, a Florência arrasou. Obrigada. Democracia sin diente, democracia vacía, tanta hipocresía, no me la voy a